E aí pessoal, sejam bem-vindos mais aqui no canal, o Wellington Silva aqui, e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde trago dicas sobre trading de criptomoedas para vocês. E no vídeo de hoje você vai aprender quais são as 12 etapas essenciais na construção de uma estratégia. Com elas você consegue obter o resultado mais interessante ao criar uma estratégia e assim ter mais chances de ter uma estratégia vencedora ao fim de todo esse processo. Antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e bora pro vídeo de hoje. Então pessoal, a etapa número 1 passa pelo entendimento do problema e a escolha do alvo, ou seja, você precisa entender o que você está tentando prever, qual é o seu objetivo ao criar aquela estratégia. Você está tentando prever se amanhã vai cair, está tentando prever se amanhã vai subir, está tentando prever se amanhã vai ter uma alta maior do que a média das últimas altas. Você tem que entender esse problema, entender qual é o seu objetivo, para então traçar um alvo e trabalhar com base nesse alvo definido aqui nesse primeiro passo. E a segunda etapa seria simplesmente a captura dos dados. Você vai capturar os dados ou baixar esses dados de sites como blockchain.info, Yahoo, ou então sites como o investing.com, e a partir desses dados você vai montar toda a sua estratégia para que você possa chegar num resultado interessante. A terceira etapa seria simplesmente o tratamento desses dados. Quando você baixa esses dados de algum lugar ou captura esses dados direto da corretora, você vai ter dados faltantes, você vai ter dados onde estão desorganizados. Você precisa fazer o tratamento, deixar esses dados padronizados para que você possa criar sua estratégia em cima deles. E a partir de agora entramos nas etapas mais importantes, as quais você pode repetir algumas vezes durante todo esse processo. A próxima etapa, a quarta etapa, seria a análise dos dados. Você precisa fazer uma análise desses dados, entender como eles funcionam, entender como eles se relacionam com o seu objetivo, com o seu alvo, para que você possa tirar alguma informação útil daquilo e então criar a sua estratégia baseada nisso. A quinta etapa seria a criação das variáveis, ou seja, você precisa criar novas variáveis, novos dados a partir daqueles dados que você baixou, que você capturou, para que você possa utilizar essas variáveis para prever o seu objetivo e assim conseguir um resultado melhor. É muito importante essa etapa de criação de variáveis, porque nem sempre as variáveis que conseguimos direto com o download de alguma base de dados, de alguma fonte como o Invest, por exemplo, elas serão suficientes para gerar um resultado satisfatório. Então você precisa saber criar essas variáveis. Isso seria equivalente a criar novos indicadores com base nos dados que você baixou. Por exemplo, esses dados podem ser de abertura, máximo e mínimo fechamento, por exemplo, de um determinado ativo. A sexta etapa seria simplesmente a análise das variáveis. Você precisa, a partir do momento que você criou novas variáveis, você precisa fazer uma análise dessas variáveis, ver quais variáveis se relacionam melhor com o alvo, quais variáveis têm determinadas características que possam ajudar você a criar a sua estratégia, criar uma estratégia mais efetiva para aquele determinado objetivo. A sétima etapa seria simplesmente a etapa de modelagem, que é justamente a etapa de criação da estratégia. Você vai definir quais são as melhores regras que se encaixam melhor para aquele seu objetivo. Quais são as regras de análise técnica ou regras matemáticas que conseguem prever melhor esse meu objetivo, conseguem ter uma previsibilidade, conseguem ter um poder preditivo melhor desse determinado alvo, desse determinado objetivo, e então gerar um resultado mais interessante. Você vai fazer uma avaliação disso. Você pode usar técnicas de machine learning, pode usar técnicas mais simples como a regressão linear ou até mesmo price action, as técnicas que você tem à sua mão para criar essa estratégia, para fazer essa modelagem, para então obter um resultado melhor possível nessa parte. Já a próxima etapa, com o modelo já pronto, com a estratégia já pronta, você vai realizar a previsão, realizar o teste da estratégia para ver se ela performa bem em dados desconhecidos. Normalmente, quando criamos uma estratégia, nós separamos a base de dados em 2 ou 3 partes. Uma parte nós criamos a estratégia, em outra parte nós utilizamos para testar a estratégia e por último a terceira parte para validar, para ver se ela está funcionando ok, para ver se está tudo funcionando legal. Então você vai testar essa estratégia, se estiver tudo ok, está maravilha, os resultados foram bons, você vai para a próxima etapa, a nona etapa, que seria a avaliação de performance, análise de performance do modelo, análise de performance da estratégia. Será que essa estratégia está tendo um bom resultado? Será que o drawdown dessa estratégia, o rebaixamento máximo é baixo? Será que essa estratégia tem um ganho alto em relação à perda? Será que vale a pena arriscar o capital operando essa estratégia? Então você vai nessa nona parte nessa nona etapa, fazer a análise de performance da estratégia para ver se ela é uma boa estratégia, se é uma estratégia que vale a pena, tem um risco baixo,
tenha um resultado interessante, que compense você dispor o seu tempo e o seu dinheiro para poder arriscar ela no mercado. Então, pessoal, chegando nessa análise de performance, concluímos então as partes mais importantes, o miolo ali da criação de estratégias, que seria análise de dados, criação de variáveis, análise das variáveis, modelagem, realização do teste ou previsão do modelo e análise de performance. Essas 6 etapas você pode repetir quantas vezes você achar necessário até que você encontre um resultado satisfatório para aquela estratégia. Porque às vezes você cria determinadas variáveis, analisa de determinada forma, cria uma determinada estratégia e o resultado não é tão bom. Você pode repetir essas etapas mais vezes, criando novas variáveis, fazendo novas análises, até chegar no resultado satisfatório. Feito isso, você encontrou uma estratégia vencedora, encontrou uma estratégia que aparentemente é vencedora, teve um resultado satisfatório para você, agora você vai para a 10ª etapa, que seria definir o modelo de atualização. Ou seja, de tempos em tempos você vai precisar atualizar essa estratégia, inserir novos dados ou mudar alguma coisa ou outra para que ela sempre funcione no longo prazo, ela nunca deixe de funcionar ou pelo menos passe vários anos funcionando. Para isso, você precisa definir o modelo de atualização. Que modelo você vai utilizar? Vai simplesmente inserir novos dados? Vai mudar variáveis? Você precisa definir isso nessa 10ª etapa. Por último aqui, a penúltima regra seria a definição de um plano de execução da estratégia. Tá tudo ok? Já definiu o plano de atualização? Define um plano de execução. Como é que você vai executar essa estratégia? Qual corretora vai utilizar? Se você vai utilizar um capital X ou um capital Y, se você vai utilizar mais de uma corretora para execução, é muito importante definir essa etapa para que você possa deixar tudo claro para então ir para a última etapa da criação de estratégia, que é simplesmente a execução em conta real, que é simplesmente colocar ela para rodar, colocar ela para trabalhar para nós, colocar ela para gerar renda a partir de um capital que disponibilizamos para risco, ok? Então essas foram as 12 etapas que devemos seguir na hora de criar uma estratégia, pessoal, na hora de criar uma estratégia quantitativa ou até mesmo uma estratégia de price action. É importante repetir certos passos aqui para que você possa ter um resultado mais interessante. Gostou desse conteúdo? Você gostaria que eu trouxesse mais conteúdos do tipo aqui para o canal? Deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal, que nós vamos buscar trazer sempre conteúdos que sejam de valor para vocês, ok? Então é isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito. Nos vemos então na próxima quarta-feira agora com a análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time.